Boa noite novamente. Bem-vindos ao terceiro webinário da disciplina de aplicação em sala de aula, ciclo 3, né? Estamos já chegando ao fim dessa disciplina. Semana que vem nós teremos nosso último webinário. Preparei uma apresentação para vocês, gente, de PowerPoint, mas não está querendo carregar. Está dando falha na ativação do produto. Coisas de quem trabalha com tecnologia, né? Acontece. Então, antes da gente iniciar com as pessoas que vão falar, né, sobre os experimentos de sala de aula, eu queria abordar dois tópicos com vocês. Primeiro tópico que eu gostaria de abordar é relembrar um pouquinho da agenda da nossa disciplina, né? Nós aí fechamos a primeira e a segunda semana. A segunda semana com a postagem do plano de aula de vocês. Já comecei a olhar os planos de aula, tá? Já comecei a olhar os planos de aula de vocês e uma grata surpresa, né? Porque, assim, a maioria abraçou a ideia do plano de aula, né? Fez um plano de aula coerente com a prática. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou vendo aqui no comentário aqui. Vocês Eu me estou escutam ouvindo bem? bem. Ah, sim. Talvez aumentar o volume no próprio computador, talvez. Mas aí, como eu estava falando, então, assim, muitos abraçaram a ideia do plano de aula, né? Então, assim, uma grata surpresa, fiquei muito feliz com o envolvimento de vocês nessa proposta. Vi também que tiveram pessoas que ainda não enviaram o plano de aula e informo que a gente vai prorrogar esse prazo para atender a todos. Sei da demanda de vocês, a minha demanda também está grande aqui, né? Então, a gente vai prorrogar esse prazo para que vocês façam a postagem de vocês, tá? Peço que não se demorem, porque o plano de aula, gente, conforme eu abordei no primeiro webinário, ele tem que andar junto com a nossa prática docente. Não adianta você já ter aplicado a aula e não ter postado o plano de aula, sendo que você precisa do plano de aula para orientar a sua prática, né? Então, assim, o ideal é que vocês façam a postagem o quanto antes, mesmo contando com essa prorrogação do prazo. Outra coisa que eu já vou aproveitar o gancho e falar, já que o prazo foi prorrogado, é sobre plágio, gente. No primeiro webinário, eu abordei também isso, né, que existem muitos portais, o próprio MEC tem um portal, né, e tem outros também, o Instituto Unibanco, o Instituto Claro, tem outros portais que disponibilizam planos de aula já prontos. Inclusive, tem planos de aula desses experimentos. Mas a pergunta que fica para a reflexão de vocês é como que você pega um plano de aula que um terceiro fez, uma outra pessoa fez, e aplica na sua realidade, sendo que os seus alunos, eles têm determinados conhecimentos prévios que talvez não são suficientes para o desenvolvimento daquele plano, conforme ele foi elaborado, né? Então, vocês podem pegar planos, sim, da internet, mas vocês devem fazer as edições necessárias, fazer as modificações necessárias, fazer as adaptações necessárias para a realidade de vocês. Gente, vocês estão me escutando bem? Apareceu o vídeo pausado para mim de novo? Vocês me escutam bem? Sim. Ah, então tá bom. Então vou dar continuidade aqui. Obrigada. Então, gente, a questão do plágio é muito grave e muito importante. Nós estamos num curso de pós-graduação, né? Então, vocês já
passaram por uma graduação, já sabem como é, e tem um mínimo de conhecimento do que é plágio, né? O plágio é você se apropriar de ideias que não são suas e colocar o seu nome, né? E não são todos, claro, mas eu me deparei sim com planos de aula contendo plágio, né? Então, eu sugiro, né, que quem ainda não postou, que verifique essa condição, para que a gente não tenha problemas em relação à nota de vocês, tá? Porque plágio, gente, é você pegar uma parte, um recorte de que uma outra pessoa escreveu e colocar no seu texto como se fosse de sua autoria, né? E mesmo que se cite lá nas referências bibliográficas do plano de aula de vocês, o site daquele plano de aula que você consultou, você não pode fazer um recorte dessa maneira, tá? Você tem que adaptar para a sua realidade, seguir talvez os passos, mas adaptar para a sua realidade. Outra coisa importante que eu vi nos planos de aula também foi em relação aos anexos, tá? Por exemplo, em relação aos jogos dos discos. Algumas pessoas vão usar uma tabela, uma malha quadriculada e foi explicando, mas não colocou no anexo a descrição dessa atividade ou dessa tabela, né? Como que vai ser apresentado aos alunos, né? Isso faz parte do plano de aula também, tá? Tem lá que colocar os anexos. Vocês terão aí esse prazo para vocês fazerem essas edições, tá? Quem já foi identificando algumas questões agora, assim, né, na minha fala, os planos de aula ainda não foram corrigidos, né? Então, aproveitem, façam as modificações, postem novamente no ambiente virtual, tá? Para que vocês não sejam prejudicados em relação à nota de vocês, tá? E outros 2 tópicos que eu gostaria de abordar antes da gente começar a apresentação é em relação à agenda da nossa semana. Essa semana, gente, vocês têm apenas um fórum para participar, tá? Apenas um fórum. Que quem participar aqui, quem desenvolver bem aqui nessa apresentação, vai saber exatamente o que escrever lá. Porque lá eu peço uma reflexão por parte de vocês da prática docente de vocês. Só um minutinho, Márcia. E da prática docente de vocês. O que vocês vão refletir? O que deu certo nessa aplicação do experimento, né? O que pode ser modificado para uma próxima aplicação e aquilo que de dificuldade que você encontrou na aplicação do experimento. Tá? Por exemplo, um espaço físico adequado, os recursos, talvez a escola não disponibilizou a tempo, né? Então ficou a cargo do professor. Então, quais dificuldades que vocês encontraram em relação à aplicação do experimento? Márcia, se você quiser falar. Boa noite, professor. Boa noite, Boa colegas. Noite. Professora Sabrina, são 2 comentários. Primeiro, desculpa por não ligar a câmera. O primeiro é o seguinte, a minha ideia era que eu fosse aplicar o meu experimento com uma turma de 6º ou de 7º ano. Eu vi um plano de aula assim, adaptado. Mas aí, quando nos comentários lá do fórum, a Denise chamou a atenção, falando que tinha que ser no ensino médio. Isso. Então, meu plano ele vai ser aplicado numa turma de EJA. Sim, ótimo. Aí, Eu também estou trabalhando com ele agora, acho que vai ser uma experiência sensacional. Mas a ideia era que realmente não pode ser aplicado no fundamental, mesmo que adaptado. Então, eu vou até falar sobre isso um pouquinho, porque algumas pessoas estão com dificuldades para aplicar em turmas de ensino médio. E aí, nós abrimos 2 exceções para a turma de 9º ano,
Entendi. tá? Porque o nono ano, gente, ele já tem uma maturidade maior, né? Já estão com os conteúdos assim um pouco mais, a gente espera também, né? Que o nono ano seja com os conteúdos um pouco mais consolidados, né? Então, assim, dependendo do experimento, você consegue aplicar numa turma de nono ano. Aí, então, a gente abriu exceção para a turma de nono ano. Ah, então ok. Eu vou continuar com turma de EJA. Porque a turma de EJA eu tive que pedir uma troca lá e eu entrei na sala praticamente essa semana, né? Ontem. Uhum. Enfim, agora, quanto ao anexo das fotos, esse anexo ele vai em segundo ou eu coloco a foto antes de transformar em PDF, eu já coloco o anexo ali naquele momento? Isso, você vai colocar no arquivo do Word mesmo e na hora de salvar, você não precisa postar em PDF, não, você pode postar em Word mesmo. Ah, tá. O Não, mas anexo enfim. é a atividade que você aplicou em sala de aula. Como que você levou isso para a sala de aula? Não, mas no caso do plano de aula, o experimento não foi feito ainda. Então, eu só estou com a malha lá pronta, estou com os discos, então eu vou fotografar isso e colocar no plano de aula. Mas você não tem um arquivo? O arquivo da malha, o arquivo. Tem, isso que eu estou falando. Então, esse arquivo eu vou anexar ele no plano de aula. Isso, isso. Depois da Ok. bibliografia, você vai colocar esses anexos. Ah, sim, sim. Eu achei que era naquele espaçozinho lá. Agora eu No entendi. mesmo, isso, no mesmo arquivo. Tá, obrigado, hein, professora. De nada. E então, vou retornando então para a nossa agenda. Nessa semana, vocês têm apenas o Fórum 3. E hoje, quando eu fui abrir essa semana 3, gente, eu já abri logo a semana 4. Por quê? Porque a semana 3 e a semana 4, vocês vão ver lá uma proximidade das atividades. Nessa semana, vocês têm só o Fórum 3. Mas o Fórum 4, ele é a postagem do link do vídeo que vocês devem produzir, tá? Explicitando os resultados que vocês encontraram, como que foi a aplicação, para compartilhar conosco, tá? Eu tô cheia de expectativa, gente, sobre esse vídeo que vocês vão produzir ou já estão produzindo. Então, eu já abri o, a semana 4 para que vocês já peguem a orientação do vídeo, de como vai fazer o vídeo. Eu coloquei lá outros 2 vídeos sobre orientação de aplicativos, como que você faz para usar as ferramentas de edições de vídeo. Então, é importante que vocês não deixem para acessar a semana 4, gente, só na próxima semana, tá? O interessante é que vocês antecipem-se, tá? Tá corrido para todo mundo, gente. Para mim também tá muito cansativo, tá? Eu também sou aluna, também sou professora, sou mãe de 2 crianças, sou esposa. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então, assim, eu super compreendo que tá puxado, 2 disciplinas caminhando juntas, mas tirar um tempinho, tá? Para ir lá antes de produzir o vídeo, para dar uma olhadinha no passo a passo. Além do vídeo, vocês devem postar o roteiro do vídeo também. Lembra do roteiro que eu falei? Abertura, introdução e o desenvolvimento do vídeo. Aí vocês vão fazer esse roteiro e postar o link do vídeo já pronto para a gente poder avaliar vocês. Além disso, vocês devem postar o link de vocês no fórum e cada um de vocês deve avaliar a postagem de pelo menos um colega, tá? Então, e aí a nota do fórum vai ser dada pelo colega, tá? A nota do fórum vai ser dada pelo colega. Então, se ninguém avaliar o vídeo de vocês, quem vai avaliar somos nós mesmos, o fórum. Mas é interessante que vocês compartilhem essas experiências com os colegas de vocês e comigo também, né? Já comentei no primeiro webinário que eu tô, né, mais de 500 quilômetros de distância de vocês. Estou aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então, é um jeitinho que a gente encontra da gente tornar mais próximo, tá? Para eu conseguir participar dessa experiência de vocês, tá? Alguma dúvida até aqui, gente, para a gente começar com as apresentações? Não? Pode falar, Vanessa. Desculpa, eu entrei um pouquinho atrasada. Eu já até enviei o meu plano de aula, mas eu não coloquei esse anexo.
deixa eu ver se eu entendi. Esse anexo, por exemplo, eu vou fazer o jogo do disco. Uhum. Eu tenho que enviar para você a foto do tabuleiro e o material que eu vou usar, é isso? Isso. Se você aplicou alguma atividade, se você vai aplicar, se no seu plano de aula está previsto alguma atividade que foi entregue junto, que será entregue junto, ou esse tabuleiro, né, que você levou impresso, você vai colocar ele como anexo no arquivo. Mas no meu caso, eu não vou levar. Eu já até comecei a aplicar com os meninos ontem, eles vão construir. A única coisa que eu vou levar para Sim. eles é os botões que eu comprei e as moedinhas. Sim, não. Então, no seu caso, não precisa, porque eles vão construir. Porque, por exemplo, teve um plano de aula que eu me deparei que fala de uma tabela, mas a tabela não está no anexo. Você entende? Entendi. Então é Então, só quer para quando dizer, eu for levar, né? Tá. isso, se for levar algo pronto que implique no desenvolvimento da sua aula. Entendi. Tudo bem? Obrigada. De nada, amor. Ô Sabrina, eu que já enviei o plano de aula, eu não coloquei o anexo, eu posso recolocar? Como Pode fazer a edição, porque eu prorroguei o prazo. Certo. Pode falar, Alexandre. Eu também já enviei o plano de aula, e o meu foi da despoluição da lagoa. Eu não entendi qual que eu tenho que anexar lá. Porque eu falei de uma tabela que eles estão montando no Excel, mas está no Excel. Sim, mas eles estão Daí, montando, eles estão produzindo uma tabela. eu já fiz o experimento com eles, e já fizeram, já tirei foto, até o vídeo já está até pronto. Só que eu não entendi Que o que ótimo. eu tenho que anexar nesse plano aí. Eu fiquei Não. boiando agora. Vamos lá, vamos retomar rapidamente para a gente começar as apresentações. Gente, quando você leva algo pronto, levar algo pronto, por exemplo, uma atividade que eles vão desenvolver sobre o experimento, entendeu? Levar algo pronto. Se você leva algo pronto, essa atividade ela tem que estar lá no seu plano de aula, entendeu? Porque é uma atividade que você, enquanto professor, planejou com o seu plano de aula. Aí ela tem que estar no anexo do seu plano de aula. Tá? Nada que eles construíram. O que eles construíram, aí lá no desenvolvimento tem que estar lá. Construção de uma tabela no Excel. Aí, obviamente, a tabela ela não vai estar lá, porque ela vai ser construída. Você levou algo pronto para a sala de aula, uma atividade, ou uma própria malha, não sei. Laudineia, pode falar. Boa noite. Eu queria saber o seguinte: para o meu plano de aula, eu escolhi o experimento do jogo dos discos. Eu ia imprimir, levar para os alunos aquele texto do jogo dos discos, que fala da festa junina, né, que eles tinham que preparar algo para arrecadar fundos. Então, nesse caso do plágio, eu não vou poder usar esse texto, é isso? Não. Mesmo citando referência? Você vai colocar essa atividade como anexo, citando a referência. Você não vai colocar ela, por exemplo, assim, eu estou falando de citar, gente, copiar, por exemplo, o desenvolvimento do seu plano de aula. Aí copiou de um plano pronto, entendeu? Copiou o desenvolvimento de um plano já pronto, que não foi você que elaborou. Isso é plágio. Você reutilizar um material citando a fonte é diferente. Ok. Então, eu posso utilizar o texto. Sim. Nesse caso. Sim. Ok. Então, gente, vamos começar as apresentações de hoje. Hoje, apenas 3 pessoas solicitaram a data de hoje para estar apresentando sobre, né, um pouquinho do seu experimento. Então, assim, só vou mandar umas dicas aqui do que vocês podem falar, né? Vocês podem descrever um pouco a turma, tá? Que vocês aplicaram. Depois vocês podem falar sobre desenvolvimento, como que foi o envolvimento dos alunos com essa proposta de vocês e algumas considerações mais importantes que vocês queiram falar, tá bom? Como a gente só tem 3 alunos, dá para cada um falar uns 10 minutos. Tudo bem? O Alexandre pode começar a falar do seu experimento?
Sim. Mas 8 minutos acho que não vai dar muito, não, viu? Vou ficar bem longe disso aí. Isso é matemática, a gente é bem exato, a gente vai já direto no ponto. As turmas que eu apliquei foi primeiros anos, tá? Que eu tenho numa escola aqui, eu tenho primeiros, segundos anos, então eu apliquei em 2 primeiros anos. O primeiro ano, os 2 primeiros anos meus são turmas bem difíceis de trabalhar. São alunos que não estão interessados em estudar, então foi bem complicado. Poucos alunos tentaram participar, mas eu tirei foto de aqueles que participaram. A segunda turma foi melhor, a aula, o experimento, né? Mas a primeira turma ficou a desejar. Só tinha uma turminha que estava... Eles não entenderam bem a atividade. Teve um que fez umas 50 trocas lá para até a água ficar clara, né? O negócio era ficar claro. Eu acho que eles acharam que era para ficar clara a água, né? Daí eu até perguntei, mas você beberia essa água? Eu bebo, professor, é café. Eu falei assim, não, mas se não fosse café, fosse outra coisa, você beberia? Né? Então, eu levantei alguns dados. Eles estão para fazer, amanhã já vou aplicar eles eu já levei eles na informática, expliquei como é que funciona o Excel, qual o tipo de tabela que vai fazer, para eles levantarem os dados para eles responder algumas perguntas, né? Se a água vai ficar limpa, né? Se a gente pode formular esse evento, né? De uma forma meia pronta. A gente vai tentar, vai ser meio difícil eles fazer isso. Que nem a gente está conversando, já relatei em vários fóruns aí que hoje os alunos estão bem complicados, eles não estão muito interessados. O governo fez uma bela de uma, vamos dizer assim, errou, né? Vamos dizer assim, né? Vamos falar mais a língua normal, né? Vamos dizer assim, culta, né? Eles erraram e numa pandemia passaram todo mundo sem fazer nada e agora a gente está colhendo os frutos, porque tem alunos ali que não sabem fazer uma divisão simples, uma multiplicação simples, né? Pularam muita etapa, né? Eles entregavam o PET, que era tal de um PET, né? Uma apostila, e entregava só com nome, sem fazer nada, ele já ganhava ponto e passava de ano. Simplesmente assim. Então, eles estão achando que vai continuar do mesmo jeito, que eles vão, independente de fazer ou não fazer, eles vão acabar passando de ano. E eu acredito também que vai, né? Porque a pressão está bem grande. Mas a gente está tentando. Aqueles que aparecem na sala, são 2, 3 alunos que querem aprender, daí a gente agarra eles com toda a força, incentiva, joga lá em cima e eles fazem, né? E daí a gente sai da aula para entrar numa sala de 40 alunos para 2, 3 aprender, né? Então, o experimento foi bem legal, eu achei interessante essa da Lagoa, né? Escolhi ela porque estava mais próximo do que eu estou trabalhando, né, em sala. A gente está vendo muito essa parte do começo, né, funções, então tentar formular o problema, né? Mas o que eu vi de dificuldade, né? Vamos pensar para a dificuldade. A dificuldade foi que os alunos não entende muito o que a gente fala. A gente repete, e eles não entendem. A gente tem que ficar repetindo, né? Tem esse detalhe. Na atividade em si, eles não tiveram muita dificuldade. O problema foi o local da escola, né? Que a gente fez numa área lá fora para não lamear a sala de água, né? Fica mais fácil também acesso à água, né? Mais próximo, porque não tem laboratório de química aqui, então eu fiquei mais próximo ao banheiro, onde eles pegavam água e ia fazendo a troca, né? Alguns não entenderam o que era café. Apesar de ter escrito café, eles entenderam que era pó de café e trouxe pó de café e não fez o café. Então teve uma falta de interpretação por parte deles, né?
Mas eu acho que o experimento, por uma primeira vez, foi muito legal. Eu vou tentar repetir eles no segundo ano, tá? Porque eu gostei muito da atividade, foi bem interessante. Até a escola pediu o vídeo para mim, porque eles viram fazendo, que é o vídeo para divulgar no site da escola, né? Tem Ai, no já tô Instagram, empolgada. né? Ficou muito legal. Eu postei para eles o zap dos professores, né? Recebi bastante elogio, né? Eu tive também uma ajuda da professora de biologia, que explicou a parte da biologia, que era como uma lagoa se despolui, né? Sem ter uma intervenção, né? Humana, né? Então, foi bem legal. Eu achei bem interessante essa atividade. Eu acho que mais encaixou. Só estou com uma atividade... eu queria aplicar os 3, mas do ladrilhamento, eu não achei ainda meios de encaixar o ladrilhamento no ensino médio, porque o que a gente vê em geometria plana é bem básica para fazer geometria espacial. Então, não encaixei o meio ali. Eu achei mesmo... Sinceramente, eu achei um pouco de perda de tempo passar esse experimento para eles. O como é que chama de probabilidade, esse sim, esse seria que eu vou aplicar com eles, né, no segundo ano, que vai ser análise combinatória, né? A gente vai tentar encaixar ali esse experimento que vai ser bem legal. Mas o da geometria ficou bem complicado para mim. Eu achei mais ensino fundamental do que médio. Encaixa perfeitamente. Eu dou aula no ensino fundamental de tarde, encaixa perfeitamente. Eu vou até usar eles, mas não vou fazer nada para cá, né? Eu vou só fazer mesmo porque eu achei bem legal para os 6º e 7º anos, mas o ensino médio eu achei bem complicado. Mas o experimento que eu fiz, né, para comentar sobre ele, ficou bem legal. Eu acho que foi bem interessante para os alunos que querem aprender, né? Os que querem aprender ficam muito curiosos, né? Mas quando essa água ficar limpa, a água já está limpa, está igual a outra. A gente vai ver lá na hora de fazer a tabela, você vai ver que tem um pouquinho de sujeira aí. Visualmente ela está limpa, mas tem um pouquinho de sujeira, pela matemática, né? Apesar de ter usado os copos de plástico de 200 ml, tive uma dificuldade também, os alunos não colocavam exatamente o copo cheio e nem retirava também o copo cheio, então deu uma diferencinha, né? Mas eu expliquei depois isso na sala de aula, que teria que ser bem próximo, né? Copo bem cheio, para ter um experimento legal, porque teve gente que com 7 trocas a água estava limpa, mas ele estava tirando, vamos dizer, muita água e colocando pouca água, só que essa pouca água, a garrafa já estava ficando quase pela metade, para ter uma ideia, com 7 trocas já estava pela metade. Eu falei assim, mas está dando uma diferença, a garrafa não estava cheia, 2 litros, então, está metade da garrafa, né? Eu fiz alguns vídeos, tirei bastante foto, o vídeo não ficou, e para mim, eu sou meio vamos dizer assim, meio perfeccionista, o vídeo para mim ficou uma droga. Mas com o tempo que eu dou aula de manhã e à tarde, então é bem complicado o meu tempo. À noite, terça-feira eu tenho aqui, quarta-feira eu tenho reunião à noite, quinta eu tenho aula à noite, então, nossa, é bem complicado o meu horário, quase que eu tenho que fazer de madrugada, né? A montagem do vídeo foi de madrugada, né? Eu montei o vídeo e no meu conceito eu dava valendo 10, eu dava uns 5 para eu ficar animado. Mas poderia os comentários, né, dos colegas, né, assim, podia pegar um depoimento dos alunos, o que achou do experimento, né? Poderia encaixar isso. Eu acho que faltou um pouquinho disso de mim lá, de pegar um aluno, os alunos mais que gostaram da atividade, que estão mais interessados, né?
pegar um depoimento deles e encaixar no vídeo. Talvez antes, porque eu tenho tempo ainda, talvez eu ainda faço isso e edito o vídeo ainda e coloco os depoimentos. É isso aí. Eu acho que não deu, acho que não deu 8 Alexandre, minutos. ficou muito, muito legal. É isso que a gente espera mesmo. Um relato de vocês bem sucinto de como que foi essa aplicação, né? Eu tenho uma pergunta para você assim, refletir, não só hoje, não só por conta do experimento, mas em toda a sua prática docente, né? E também coloca essa pergunta para mim também, porque eu também sou professora de ensino básico, né? Atualmente eu estou no 7º e 9º ano, né? E realmente está muito difícil a gente motivar os nossos alunos, né? Mas a gente não pode perder isso de vista, né? Esse é o nosso objetivo. A gente vai para a escola para tentar motivá-los, tentar incentivá-los, né? No futuro melhor, ter uma aprendizagem uma aprendizagem significativa, né? Então, a gente, mesmo com aqueles alunos que não têm interesse, a gente, né, tem que insistir neles. Pode abandonar eles, não. Mas foi muito legal o seu relato, tá? Parabéns pela prática, parabéns pelo engajamento aí. Agora, foi a Jane. A Jane já está aí para apresentar? Boa noite, vocês me escutam? Sim, Jane, boa noite. Pode ficar à vontade. Então tá. Bem, eu trabalhei com a turminha do 1º ano. E nós trabalhamos o jogo do disco. Eu fui até uma que fez uma pergunta agora, quando você mencionou sobre o anexo. Porque eu trabalhei com o piso da sala. Eu peguei uma corda, né? Peguei para essa professora de educação física. Aí nós marcamos uma área na sala. Os discos foi confeccionado em papel, 5 discos de diâmetro de 4, 6, 8, 10. Eu dividi e os meninos foram lançando. O que eu senti com relação ao meu experimento, que do lançamento demorou muito. Eu peguei 2 aulas e no finalzinho, como eu já tinha trabalhado, já estava na 2ª aula, eu falei assim, gente, vamos reduzir e depois eu calculo uma proporção aí. Aí eu já diminui, já não deixei mais 200, que eu falei assim, eu já não posso ficar 3 aulas, e semana passada nós estávamos trabalhando com avaliação diagnóstica, né? Então eu achei o seguinte, que os 200 lançamento foi muito, porque eu precisei de 2 aulas, mesmo assim, para fazer os 200 lançamento, eu acabei, no finalzinho já reduziu, vamos fazer só 100 lançamento. Mas os meninos gostaram, eu vi um empenho, assim, justamente, né? Uma aula diferente, uma aula mais dinâmica, eles ficam mais interessados. Então, eles gostaram, participaram. Que mais? Eu levei um texto, eu acho que a professora até perguntou, eu trabalhei com aquele texto que o professor da disciplina anterior tinha fornecido. Então, não é plágio, né? Você falou que isso não é plágio. Não. Foi um texto, eu só peguei explicando, né, sobre o que era o experimento, que era uma dinâmica com os alunos para arrecadar, era uma gincana para estar arrecadando dinheiro para a turma. Aí, qual era o objetivo daquele experimento? Aí eu passei o texto para os meninos, eles fizeram a leitura, se reuniram em grupinho, fizemos 6 grupos, né, porque os diâmetros dos discos, nós fizemos 6 diâmetros. Então, nós reunimos em grupo de 6. Aí fizeram a leitura, depois fizeram o lançamento e anotou a quantidade, né, de lançamentos favoráveis. Eu expliquei para eles, né, que não podia nem cair fora e nem tangenciar. Nem tangenciar não era considerado como favorável. Aí eles anotaram e depois nós fizemos o cálculo da probabilidade. Mas eu resumi bastante, né? Não, a gente que é da matemática, a gente tem esse defeito mesmo, a gente já vai direto no ponto mesmo. Mas é isso aí. Mas você tocou numa parte muito importante, Jane, porque assim, os nossos alunos, eles estão, sim, desmotivados, né? Eu acho que até a gente, né, tá numa fase difícil de sala de aula. Se eu puder aconselhar, assim, uma pessoa mais nova do que eu a não fazer licenciatura, eu aconselho a não fazer licenciatura, porque realmente eu acho que
se continuar com esse sistema educacional, né, a gente realmente está se complicando, né? Alexandre citou, né? Aqui no meu estado, Alexandre, também não está diferente, não. Tá? A gente já começou o ano letivo com a aprovação, com a taxa, o percentual de aprovação. Né? Então, você taxar o ano letivo já com aquele percentual de aprovação, então, assim, né, eu estou trabalhando para quê? Se eu vou poder reprovar só 1% dos meus alunos, né? E quando eu falo assim, eu poder reprovar, porque a gente sabe que tem aqueles casos, né? A gente sabe que tem os alunos faltosos, a gente sabe que tem aqueles alunos que realmente não alcançam os resultados esperados, né? Então, quer dizer, a gente trabalha, o aluno não faz nada e eles vão passar, né? O sistema obriga a gente a passar ele. Então, assim, a gente pode, uma estratégia que a gente pode levar para a sala de aula para motivá-los, igual a gente falou, é uma aula diferenciada, né? Essas aulas, gente, elas demandam um planejamento intencional, né? Por isso fazer um plano de aula, por isso pensar nas etapas da aula, pensar como que vai avaliar, como que vai sistematizar, quanto tempo mais ou menos de aula você vai gastar para cada etapa, isso tudo se vê lá no plano de aula. Então, requer um planejamento, muito bem elaborado, né? E requer tempo. E a gente, com essa grade extensa que a gente tem de matemática, a gente nunca consegue dar conta de toda essa grade, né? E ainda aplicar aulas diferenciadas, né? Então, assim, nossa disciplina perde muito com isso, né? Mas parabéns pela aplicação. Pode falar, Jé. Você falou que você reside no Espírito Santo, né? Isso. A carga horária aí também reduziu, porque nós agora somos 3 aulas semanal apenas. 3 aulas por semana, o ensino médio. Quando eu pego 2 aulas semanal para um experimento, aí já fica complicado, né? Aqui também reduziu no ensino médio. Né, essa é um plano, né, de governo, né, e é do governo federal, então é para todos os estados. Então, parabéns, Jane, mais uma vez pela sua aplicação. E agora, o Rodrigo. O Rodrigo já está aí? Você poderia falar um minutinho? Pode falar, Alexandre, rapidinho. Nessas 3 aulas, o que eu já venho dando aula no ensino médio novo, que abaixou para 3 aulas, e o ano passado eu consegui chegar, no máximo, em exponencial, terminal exponencial. O logaritmo ficou fora, o PA, PG ficou fora, e eu achei que, acho que foi falha minha, fiquei pensando, daí na outra escola esse ano, eu peguei ensino médio, daí eu peguei turmas que eram de outro professor, também chegou no mesmo lugar que eu, exponencial ali, não deu nem tempo de beliscar, pular o logaritmo e fazer um PA-PG, né? Uhum. Daí eu estou tendo que, no segundo ano, fazer logaritmo com eles primeiro, para depois entrar em PA-PG, que já é matéria de revisão do segundo ano, né? Mas está bem complicado isso aí, porque com 3 aulas a gente... se a gente coloca alguma coisa diferente, e sempre tem uma coisa diferente na escola, mesmo que a gente não queira, a escola, essa semana é a Semana da Mulher, então pediram para fazer alguma coisa da mulher. Eu falei assim, puxa vida, mas daí complica o meio de campo da gente, né? Não que a mulher não mereça alguma coisa, mas a gente tem um plano para cumprir, né? E chega no final do ano, a gente é cobrado por isso, né? E é só a gente que é cobrado, né? O aluno não é cobrado, o aluno está ali e eu fico preocupado, porque esses alunos são alunos de periferia, que mal teria chance na vida, mudar alguma coisa. O que pode mudar é a escola, e a gente está deixando de fazer alguma coisa por eles, né? Eles não têm essa consciência de que a escola pode lutar contra o sistema, né? É verdade. E exatamente, e eu fico lá brigando, né, com o sistema e com a escola, que fica tentando atrasar a vida dos alunos, do próprio aluno, porque os alunos não estão nem aí, eles estão, se fizer para eles não ter aula de matemática, eles fazem até festa, né? Mas, infelizmente, eles têm que ter aula de matemática. Mas, olha só, igual você falou, é o sistema, né? Aqui no meu estado também não está diferente.
entendeu? Aqui no meu estado, gente, pra vocês terem noção de como que está o nosso sistema educacional, aqui no meu estado, no Espírito Santo, nós professores, nós não temos mais autonomia para fazer o nosso próprio plano de ensino. O plano de ensino ele vem pronto da Secretaria de Educação do Estado e você tem que seguir o plano, entendeu? Então, por exemplo, eu apliquei minha avaliação diagnóstica no 7º ano, igual eu falei, né, que eu estou dando aula para o 7º e 9º ano. O meu nono ano, ele está totalmente defasado em números inteiros, totalmente. Porque números inteiros, quando ele estava no 7º ano, foi o primeiro ano da pandemia. E eu não tenho autonomia para ir lá no meu plano de ensino e colocar lá uma revisão, nivelamento de números inteiros. Eu não tenho autonomia para isso, eu tenho que seguir o que está no plano. Então, eu sei que meu aluno tem dificuldade, eu identifico isso, eu sei que os alunos têm dificuldade, mas eu não posso fazer nada para romper com isso, entendeu? Eu tenho que seguir o plano de ensino. Então, é um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Então, aqui também o plano saiu pronto. Só que a gente sentamos, por exemplo, eu estou numa escola muito grande, nós estamos 11 professores de matemática. Na outra escola nós somos 3. O que a gente sentou e decidiu? A gente põe o plano num papel, entrega bonitinho para a direção e faz o que dá para fazer, porque a gente, por exemplo, eu tenho que revisar muita matéria, então a gente tem que revisar, porque não tem sentido a gente fazer o diagnóstico e não fazer a intervenção, né? É verdade. É verdade. Obrigada, Alexandre. O Rodrigo já está por aí para apresentar? Boa a noite. aplicação dele. Boa noite. Sim, Rodrigo, estamos escutando. O som tá bom, não tá estourando, não? Não, tá saindo direitinho. Tá legal. Eu vou tentar ser breve, né, porque o tempo já é curto, né? Eu apliquei o experimento com alunos do 2º ano, que foram todos alunos meus no 1º ano, e eu não apliquei com uma turma inteira. Eu não vi sentido em aplicar com os meus alunos do 1º ano, sendo que eu ainda vou tratar os temas pertinentes ao experimento que eu escolhi, que foi o modelo de despoluição de um lago. Então, eu preferi trabalhar com os meus alunos de 2º ano. Eu solicitei à escola que eu pudesse tirar alguns alunos de dentro da sala, usar o laboratório de química da escola para fazer o experimento. E foi todo mundo muito atencioso, permitiu. Então, conduzi toda a prática com alunos que escolheram estar na prática. Então, isso facilita muito a vida. Porque eu passei em todas as minhas as salas que tinham os meus ex-alunos e convidei os alunos para participar. E aí foram 7 alunos que aceitaram participar. E dentre, assim, rendimento matemático desses alunos, pensando como eles eram no ano passado, então tinha ali alunos excelentes, alunos de rendimento mediano e alunos com muita dificuldade, né? Mas todos eles participaram de boa vontade. Eu não avisei eles o que seria o experimento, só no momento em que eu comecei declarando o que era a modelagem matemática, que nós estávamos ali naquele experimento propondo, né, criar um modelo de despoluição de um lago que simulasse o processo natural. E aí eu declarei para eles quais seriam as hipóteses simplificadoras que a gente estaria usando, e com base nisso eu passei as instruções de como montar o modelo, eles montaram, e aí eu pedi que fizesse a primeira troca. As atividades que eu fui usando, e tudo a partir das trocas foi tudo mais em discussão mesmo. Eu ia fazendo pergunta e deixando eles guiar e eles mesmos construir a ideia do que estava acontecendo no experimento. Eu usei as atividades que estavam mesmo lá propostas na prática, né, que vem do material Matemática na Prática. E só uma delas que eu pulei, que eu preferi fazer mesmo na conversa, mas as 5 primeiras atividades eu usei a 1, 2, a 4 e a 5. Então, na primeira atividade, era referente só à primeira troca, o entendimento dos alunos foi muito rápido. Eles entenderam muito rápido qual foi a proporção de poluente que havia saído, e aí vem a discussão. O que acontece depois, aí começa aquela parte interessante. Houve a confusão da linearidade da situação, de não estar saindo numa razão, e sim saindo sempre numa mesma quantidade de poluente. E aí, como eles divergiram, eu solicitei que eles continuassem a troca,
para verificar as hipóteses deles. Aí eles fizeram as trocas e a água continuou bem suja, né? O café que a gente usou foi cedido gentilmente pelas cantineiras, lá, pelas moças da escola, e então estava bem forte. A água ainda estava bem poluída, o nosso modelo, né? E então eles queriam entender por que não tinha despoluído, quanto que tinha saído. E aí a gente foi construindo a ideia, até que eles chegaram na ideia que estava seguindo uma progressão geométrica. E aí a gente foi criando, assim, discutindo junto, eu ia escrevendo no quadro que tinha na sala e eles iam falando o que eu tinha que escrever, até que a gente chegou em como que eu calculava o restante do poluente para determinada troca. A gente achou o enésimo termo da nossa sequência. E aí eles resolveram testar a hipótese deles, né? Porque uma falou assim, eu acho que na 8ª troca limpo. Ela testou e viu, não, ainda vai estar sujo. Aí eu fui falando para eles, até que a gente foi construindo a ideia, assim, de quando é que vai ficar limpo. Aí eles não estavam conseguindo entender muito bem, aí eu falei, pensa que eu vou andar até o outro lado da sala. Só que eu vou me dar a regra de sempre andar de metade em metade do caminho. Quando é que eu vou chegar lá? Aí eles chegaram à conclusão que eu nunca ia chegar. Aí, a partir disso, eles entenderam que o lago nunca ia ficar limpo. Aí surgiu umas coisas interessantes, que uma das meninas resolveu, já que eu tenho a fórmula, eu vou testar. E ela pegou e fez 10.000 iterações, né, do processo recursivo. Ela foi lá, usou 10.000 na fórmula, e ela mostrou para mim e falou assim, professor, deu 0. Então o lago está limpo em 10.000? Eu falei assim. Aí foi legal que eu puxei a discussão para 0 teórico. 0 de calculadora. E eu falei, a sua calculadora é até um limite que em um momento ela vai dar 0. E aí foi bem interessante que outra menina fez os mesmos 10.000. E no dela não deu 0. Aí eu falei, viu, 2 calculadoras, 2 máquinas diferentes, uma com um 0 maior do que a outra. Então... Foi bem interessante que a gente puxou para a discussão do 0 teórico, né, do erro. Eu mesmo dei toda a introdução biológica para eles da parte do lago, e eu também fiz a parte de química, né, da concentração. Assim, minha esposa é química, então não tem muita dificuldade. E assim, foi um experimento bem legal, o feedback dos alunos foi bem legal, eles estão mais ansiosos do que eu para esperar qual que vai ser o resultado da nota, tanto do plano de aula quanto do vídeo. Eu acho que eles estão me procurando mais para perguntar do que eu mesmo estou preocupado, que é tanta coisa realmente para a gente fazer que às vezes não dá tempo. Mas foi isso, foi uma prática bem interessante. Muito legal, Rodrigo. Eu estou aqui encantado. Eu estou fazendo algumas anotações à medida que vocês vão falando, que é um modo que eu tenho de estar participando da aula de vocês, né? Eu não estou lá fisicamente, né? Não estamos próximos também, mas estou participando junto com vocês. E uma coisa que você, na sua fala, você ressaltou é envolver os alunos naquela proposta, né? Você levou a proposta. Eles não conheciam ainda, né, nada sobre o experimento, mas você envolveu os alunos na proposta. Então, agora eles estão até te cobrando a nota, né, do seu plano de aula. Eu prometo que eu vou corrigir o mais rápido possível. Né? Então, assim, eu acho que isso também faz parte. A gente tem que mostrar para o aluno que aquela ação que a gente está fazendo é importante, né? Mesmo simples. Eu lembro que em 2019, quando eu dei aula para o 9º ano, em 2019, eu fiz um jogo com eles, não sei se vocês conhecem, aquele jogo que a gente mostra umas tábuas com números, e aí pede para a pessoa pensar de um número de 1 até, acho que é de 1 até 69, 60 e alguma coisa, e aí a gente adivinha o número com a pessoa, ela vai falando qual tábua que tem os números, e aí
a gente soma os primeiros números, né, e adivinha o número que a pessoa pensou. E aí eu fiz toda essa construção com ele. E aí eu lembro que naquele ano eu consegui, a gente tem a Semana da Matemática aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, né? E aí eu consegui levar os alunos para apresentar esse trabalho na feira de matemática. Então, isso também é uma estratégia que a gente tem para motivar os nossos alunos, gente. Mostrar esse outro lado, mostrar essas outras instituições, né? Inclusive, por exemplo, os institutos federais, né, que ofertam o ensino médio, assim, para eles vislumbrarem uma outra realidade, outras oportunidades, né? E também é uma forma da gente estar motivando eles, né? Engajando eles nessas atividades. Muito interessante, Rodrigo, parabéns também. Obrigado. E agora, o Joel está aí ainda? Sim, estou sim. Pode apresentar, Joel, a gente tem uns minutinhos finais. Beleza, muito obrigado. Eu iniciei primeiramente falando sobre... O meu experimento foi sobre o jogo do disco, por achar uma prática, um experimento mais fácil, devido ao uso dos materiais, que são materiais mais acessíveis para os alunos e para a escola. Então, no primeiro momento, eu fiz uma introdução sobre probabilidade com os alunos, para falar o que era probabilidade, como que a gente utiliza no dia a dia, qual a importância da probabilidade no dia a dia. E também fiz uma revisão sobre diâmetro, porque esse experimento é relacionado diretamente com o diâmetro. Então, inicialmente eu fiz essa introdução, essa revisão, tanto de probabilidade quanto de diâmetro. Em segundo momento, eu fiz a divisão dos grupos na sala. Então, nós dividimos em 6 componentes cada grupo. Nós utilizamos esse experimento no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio. Uau! Então, no primeiro ano, nós temos uma turma com 34 alunos. No dia, estava presente 31. No segundo ano, nós temos 39 alunos. No dia, estava presente 35 alunos. E no terceiro ano, nós temos 27 alunos e no dia estava presente, acho que 26 alunos, se não me engano. Então, esse experimento eu pensei inicialmente em fazer com a turma do primeiro ano. Exatamente, acho que foi até comentado na aula hoje, do 9º ano, que trabalha a probabilidade, assim, e tem uma facilidade maior para ter o acesso à probabilidade no primeiro ano. Só que, ao iniciar o assunto no primeiro ano, alguns alunos do segundo ano e terceiro chegaram e comentaram: não, que legal, por que você não faz isso na nossa sala também, esse experimento? Então, eu achei interessante fazer no segundo e terceiro ano, aí, exatamente porque eles interessaram em ver a prática, o experimento. Então, foi feito, primeiramente, o levantamento dos materiais que seriam utilizados. Então, providenciei junto com a escola os materiais e fiz a divisão em cada uma das salas dos grupos com 6 componentes para diminuir o uso dos materiais também, né? Porque senão ia ficar um uso muito excessivo de material. Aí os grupos foram construindo o ladrilho e utilizando as moedas, os botões. Inicialmente também foi feita a contextualização usando a referência que foi falado nas aulas anteriores, da forma de arrecadar dinheiro. E na nossa escola, o terceiro ano principalmente, geralmente eles fazem alguns eventos na escola e até fora da escola para fazer o levantamento do dinheiro para a formatura. Então, quando eles viram a gente fazendo esse experimento no primeiro ano, eles falaram: a gente pode fazer isso também para arrecadar dinheiro. Então, eu utilizei esse interesse deles para aplicar em todas as turmas. Eu achei o experimento interessante e também muito fácil de aplicar, né? Porque inicialmente a gente fazendo a introdução, eles já teriam um levantamento, um conhecimento prévio sobre probabilidade, então ficaria mais fácil para eles fazerem os levantamentos dos dados posteriormente. Então, ao iniciar isso, eles falaram assim: essa aula ficou interessante porque teve pouco material teórico e teve mais prática. Segundo alguns alunos, eles falaram que daquela forma o aprendizado deles foi melhor, porque
não teve tanto material teórico, e mais prática, e na prática eles aprendem mais. Então, assim, eu achei um experimento interessante nesse sentido, exatamente porque, assim, o feedback dos estudantes foi bom. Então, assim, da forma que eu pensei o experimento, na hora eu surpreendi, porque eu não esperava de ter uma aceitação tão grande dos alunos nesse experimento. Mas houve principalmente no segundo ano. Eu achei, na verdade, que o terceiro ano teria um rendimento melhor na aplicação do experimento, mas a turma do segundo ano a turma teve um interesse ainda maior que o terceiro ano, porque quando eu falei que esse experimento era para uma pós-graduação, um trabalho de pós-graduação, ao final, eles falaram assim, por que você não falou antes? Porque a gente ia ter feito outras coisas, ter colorido os ladrilhos diferentes. Eu falei assim, não, gente, a ideia era essa mesmo, vocês não saberem que era para um experimento, um trabalho na escola, na faculdade, exatamente para isso, para que vocês pudessem fazer da forma que vocês quisessem. Então, assim, eu achei muito interessante esse experimento nesse sentido. Parabéns, Joel, pelo engajamento também, né? Porque aplicar em 3 turmas, né? Com essa nova organização das aulas, você foi bem guerreiro. Mas, na sua fala, você falou, né? Que te surpreendeu, né? O envolvimento dos alunos, a participação deles numa atividade diferenciada. Gente, é isso aí. Quando a gente aplica uma atividade diferenciada, ou um jogo, ou um experimento, igual vocês fizeram, a aula, mesmo que você planeje a aula, que você pense em todas as etapas da aula, né? A aula, ela é uma aula aberta. Pode ser que os alunos te questionem alguma coisa que na hora, durante o planejamento, você não pensou, você não imaginou. Então, é muito legal ver esse engajamento dos alunos, né? E ver essas surpresas. Fiquei muito grata, viu, Joel, por você ter sido guerreiro, ter aplicado e ter, né, se surpreendido com a sua própria prática, né? Que fique essa experiência para as próximas. Gente, então finalizamos por hoje. Na semana que vem, nós temos um grupo maior para estar apresentando. Tem 12 pessoas para apresentar na próxima semana, tá? Que já colocaram o nomezinho lá no ambiente virtual, tá? Então, aguardo vocês aqui na próxima semana. Boa noite. Professor Alexandre, se quiser interromper a gravação. Boa noite. Fique com Deus, gente. Boa noite. Boa noite a todos.